Olá pessoal, hoje domingo, pleno domingo, o dia está um silêncio total, o sol até agora, nesse momento, não aparece muito. É domingo 22 de março de 2020. Então eu queria falar com vocês meus amigos, hoje, sobre a situação política que atravessa o país. No Brasil, eu trabalho no sistema judicial, vamos dizer assim. Estou no Ministério Público Federal, no Ministério Público, 6 anos de Ministério Público Estadual e 23, 24 de Ministério Público Federal. Então dá para ter uma noção como o sistema funciona. O que eu posso dizer a vocês é que no Brasil nunca se investigou os poderosos. Os poderosos nunca foram investigados. Por que nunca foram investigados? Geralmente os poderosos, o que fazem? Colocam nos postos chaves aqueles postos que podem investigá-los, pessoas da sua confiança. E sendo pessoas da confiança do poderoso, não vai investigar esse poderoso que o nomeou. Ele é escolhido a dedo para ficar naquele cargo para dar proteção e não para cumprir a lei. Essa que é a verdade. Nós tivemos vários engavetadores da República, por exemplo, mas tem a nível estadual, municipal do mesmo modo. Tem um até muito famoso, não é? Que foi onde gerou esse nome, Engavetador Geral da República. E mas todos sempre foi assim. Onde isso começou a mudar? Exatamente nos governos do PT. E especificamente no governo Dilma Rousseff, na última parte do governo dela. Isso foi muito bom para a sociedade, mas politicamente podemos tê-la por ingênua, deixou que investigações promovidas pela Polícia Federal, que é subordinada a ela, tivesse continuidade. Fosse um político profissional esperto, daqueles que estão por aí, teriam abafado a coisa imediatamente. Ela deixou para o mal dela. E para nós, cidadãos, aquilo foi muito bom que ela tivesse deixado, né? Que aquilo tivesse permitido que aquilo tivesse se desenvolvido. Isso para a cidadania foi muito bom. Para ela, politicamente, e seu grupo, foi um desastre. É mais bom para a cidadania, repito. Então, a Dilma permitiu, a ex-presidente Dilma Rousseff permitiu que as instituições exercessem suas funções, não colocou pessoas para abafar investigações. Ela poderia fazê-lo? Claro que poderia. No início das investigações ela teria força suficiente para parar a máquina da polícia e, consequentemente, todo o desenvolver da atividade jurisdicional. E, embora a polícia seja subordinada ao Poder Judiciário, cumpra as determinações do Poder Judiciário, cumpra as requisições do Ministério Público, ela na verdade é subordinada hierarquicamente ao Presidente da República, a Polícia Federal, por exemplo. E a Polícia Federal, o presidente coloca o Ministro da Justiça e o chefe da Polícia Federal, a que ele pode substituir a qualquer momento e dar as determinações que ele queira que a polícia cumpra, não é? Então a Dilma fez isso. Isso foi muito ruim, péssimo para os políticos, para a cidadania, repito, para nós cidadãos. Isso foi fantástico o que aquela mulher fez. Naquele momento ela permitiu que as investigações se desenvolvessem. Mas para os políticos isso foi muito ruim. E eles perceberam isso. Ali só tem cobra criada. Camarada, quando chega ao Senado da República, poucos, mas a maioria é ex-governador, ex-deputado, ex-vereador. Então são cobras criadas, pessoas extremamente passadas na casca do alho, como se diz, e que sabem praticamente tudo do bom e do ruim que se passa na vida política do país. Pois bem,
permitiu-se, a Dilma permitiu, a ex-presidente Dilma permitiu que a Polícia Federal trabalhasse, que o Judiciário trabalhasse, que o Ministério Público trabalhasse e desenvolvesse suas funções, especificamente na operação que se conhece como Lava Jato. Só que depois que tiraram a Dilma, a presidente Dilma, do poder por um impeachment, por um golpe de Estado, a turma que tirou ela do poder politicamente, via impeachment ou golpe de Estado, percebeu que aquilo que vinha sendo feito pela Lava Jato não interessava a eles. E Dilma tinha sido uma inocente, diriam eles, não é? Dilma permitiu tudo isso, e isso vai chegar em nós. E começaram a trabalhar para que aquilo, para que aquela permissividade que a presidente permitiu estancasse. E nós temos uma fala aqui de um camarada que era senador lá pelo estado de Roraima, foi líder do governo. Esse camarada está no poder, ele foi colocado governador no estado de Roraima desde o presidente Sarney, pelo presidente Sarney, chama-se Romero Jucá, é um pernambucano. Aí ele passou pelo governo Sarney, pelo governo Collor, pelo governo Itamar, pelo governo Fernando Henrique, pelo governo Lula, pelo governo... Ele está sempre no poder, estava sempre abocanhando o poder. Então ele sabe de tudo isso. De como o governo deve, se quiser praticar as ilegalidades que sempre pratica, deve colocar pessoas estratégicas naqueles cargos que podem investigá-lo. E ele foi gravado, tem uns diálogos dele, e ele diz o seguinte, abre aspas, tem que resolver essa porra, tem que ter impeachment, não tem saída, tem que mudar o governo para estancar essa sangria. A Lava Jato, com Dilma não dá. Tem que botar o Michel num grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo. Então, é aquilo que eu disse para os senhores. Ele percebeu sagazmente que ele é uma raposa, que funcionando daquele jeito a Lava Jato ia chegar neles. Então, não era importante que chegasse neles, era importante que tirasse a Dilma do poder, porque ela estava permitindo que as instituições funcionassem. Então ele propõe, ele externa nessa conversa o golpe que era necessário que fosse dado para que as coisas voltassem ao que sempre foi ao longo de 500 anos. Nunca se permitiu investigação. Os que estão no poder não permitem investigação contra eles. Dilma permitiu. Ingenuamente, diriam eles, né? Nós, cidadãos, ela fez o que deveria ser feito. Muito bem, então isso foi levado adiante, isso que disse aqui esse camarada. Houve o impeachment, tiraram a Dilma do poder. Aí começa... Era muito difícil naquele momento, e é muito difícil, para o governo, seja aquele Michel Temer ou outro qualquer, que fizesse alguma coisa direto para acabar com a Lava Jato. Eles não fizeram nada diretamente para acabar com a Lava Jato. A Lava Jato está aí até hoje. O que eles fizeram, como eles são espertos? Eles sabem que uma forma de fazer com que os órgãos de investigação não atuem é limitando os recursos que esses órgãos precisam para investigarem. Por exemplo, uma viatura da Polícia Federal não pode sair da garagem da polícia se não tiver combustível. E aí eles passaram a cortar, começou com Michel Temer, passaram a cortar os recursos públicos destinados a todas as instituições. Eles não poderiam escolher Polícia Federal, Ministério Público e Poder Judiciário, que é o tripé que forma a Lava Jato. Isso eles não poderiam fazer porque seria muito aberto e todo mundo entenderia mais um golpe deles contra essas instituições. Então o que eles fizeram? Acabaram sangrando
todo o sistema público brasileiro, vai dar saúde, educação, tudo, começaram a limitar. Começou lá no governo Temer com uma medida provisória que limitou os gastos públicos por até o ano, agora eu acho que 2020, não é? Tá, ele engessou o orçamento público, não poderia ter aumento, teria que haver redução. Então, canalha, mas sabiamente para eles fizeram o que deveria ser feito para beneficiá-los sempre é voltar a não ter investigação. Ou seja, não, nós deixamos a Polícia Federal aí, ninguém tocou na Polícia Federal. Não, o Ministério Público continua podendo fazer suas atividades. Poder Judiciário também, mas é mentira. É mentira deslavada porque eles tiraram recursos. Não se faz investigação sem recurso. O investigador, para sair, por exemplo, aqui do centro de São Paulo e lá em Carapicuíba, ele precisa se deslocar. Ele precisa, nesse deslocamento, ele precisa que a viatura esteja funcionando, que tenha pneu, que tenha combustível, que tenha óleo, entendeu? Que tenha tudo isso. Não, eles cortaram isso. Pode fazer tudo, mas se você não tem recurso, como é que você vai investigar? Entenderam a jogada maligna, como se diria, desses caras? Eles são muito espertos, eles não fazem nada diretamente para dizer, não, nós jamais interferimos na atividade dos demais poderes, se referindo ao Poder Judiciário, nem ao Ministério Público. Mas é mentira, eles interferiram sim. Não diretamente, como eu estou dizendo, assim, dizer, não, parem de fazer isso. Não, isso eles não podiam dizer e não disseram, mas cortaram recurso. Lembro que antigamente no Ministério Público, qualquer procurador da República, com interesses de ver a coisa funcionar, de investigar, etc., poderia até dormir na Procuradoria. Nós ficávamos nas Procuradorias da República até a hora que a gente achasse conveniente. Tinha ar-condicionado, energia, computadores, e um cafezinho, né? Todo funcionário tem que ter um cafezinho. Mas a gente ficava até a hora que quisesse, até a hora que quisesse trabalhar, e tinha muitos colegas, eu fiquei até muito tarde, outros ficaram também, tantos outros ficaram, quase que vararam a noite trabalhando. Hoje não. Quando dá um determinado horário, em torno das 17 horas, tudo é desligado. Então o procurador tem que sair da procuradoria, não pode trabalhar além daquele horário. Essa contenção está ocorrendo em todos os setores da Procuradoria. Você não tem mais papel, ou é muito limitado o papel, você já não dispõe de diárias para viajar para outro estado, que às vezes é necessário ir para outro município. A diária é dada pela metade, quando é dada hoje. Então, houve essa restrição em todas as atividades investigativas do país. Se acabou com a AGU hoje só existe de nome, a CGU, a Controladoria Geral da União, que era que investigava internamente o poder, todos os poderes, mas particularmente o poder executivo, né? Era um controle que ela investigava e mandava para as outras instituições para devida apuração, inclusive o Ministério Público. Era uma grande parceira do Ministério Público. Isso foi extinta, praticamente só existe de nome, existe no papel, mas não tem recurso mais para fazer praticamente nada. Então vejam como se mata as instituições, se mata de inanição. Isso que a gente está passando com o coronavírus a gente está tentando matar o corona de inanição, ficando em casa para que ele não prolifere. Acontece com uma pessoa, basta que você não dê comida, não alimente uma criança, por exemplo, ou um doente, ele vai morrer de inanição, vai morrer por falta de energia, para que ele sobreviva. A comida é transformada em energia que dá vida ao corpo. Então, a máquina administrativa, a máquina judicial, jurisdicional, tem esse mesmo princípio. Ela precisa de investimentos para que ela funcione, ela precisa de recursos para que ela atue. E nós não temos tido isso nos últimos governos. Ao contrário, tem sempre sido tirado recursos desses órgãos para que eles não investiguem. Claro, como eu disse lá no início, não é tirado exclusivamente desses órgãos, foi tirado dos demais. Os outros até
em consequência, sofreram cortes em consequência do atuar do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal. Tirar dinheiro da saúde, da educação, da habitação é um crime de lesa pátria, é um crime contra a humanidade. Mas foi tirado para que não fosse dado a eles, e o Ministério Público ou o Poder Judiciário, mas tem dinheiro sendo destinado àquelas atividades, àquelas finalidades. Aí o governante, para não ouvir isso, e sabendo que iria ouvir, o que fez? Cortou de todo mundo. Não, aí ele fica, não, nós não perseguimos ninguém, nós cortamos de todos, mas o objetivo era atingir essas instituições que investigam os poderosos, tá certo? Você sofreu um outro golpe. É isso, reflita, pense e avalie tudo o que aconteceu depois ou antes do impeachment, por que houve o impeachment e por que houve tantos cortes, estão ocorrendo tantos cortes nos investimentos públicos que a população necessita tanto. É isso, mas a causa maior chama-se Lava Jato. Foi a ação dela, permitida por Dilma Rousseff, que levou a essas consequências, tá certo? Dilma agiu como uma cidadã, uma pessoa de bem, que permitiu a investigação. Os outros dizem que permitem, mas tiram os recursos que podem efetivar as investigações. Pense nisso. Tanto é assim que no jornal de hoje, aqui nesse jornal, domingo 22, ó, diz aqui, prisões e operações da PF caem no primeiro ano de Sérgio Moro. Essa manchete aqui, essa reportagem, né? Acho que vocês já conseguiram ler. Prisões e operações da PF caem no primeiro ano de Sérgio Moro. Se você prestar atenção, o citado, o nominado aí, era o juiz da Operação Lava Jato, que saiu de lá depois de tudo que fez para ser ministro da Justiça do governo atual. Pois bem, se caíram essas operações, caíram por quê? Por que caíram? Caíram por quê? E são da Polícia Federal. Eu vejo que a matéria diz prisões e operações da Polícia Federal caem. E, como eu disse anteriormente, a Polícia Federal é subordinada ao Ministro da Justiça e este ao Presidente da República. Então esse pessoal todo faz parte daquele grupo de que o ex-senador falou, que precisavam acabar com a Lava Jato. A Lava Jato só foi interessante enquanto perseguiu, investigou aqueles que eram adversários das elites, os poderosos, os adversários dos poderosos que comandam o Poder Executivo, comandam todas as instituições brasileiras. Ela só foi interessante enquanto atingiu Lula, enquanto atingiu Dilma. Especificamente Lula, tanto é que se for Dilma pouco se fala, mas Lula não, porque é uma força política, continua sendo falado sempre, não é? Então, enquanto era o Lula o investigado, a operação foi tocada a passos rápidos, atropelando, com conluio entre Ministério Público e Poder Judiciário, que depois o Intercept mostrou, o juiz orientando os investigadores, não é? Então, era interessante para aquele momento que aquela operação funcionasse, porque estava atingindo os adversários da elite. Depois que tiraram do poder esses intrusos, as operações caíram e vão cair muito mais vão cair, porque não há interesse em investigar quem está no poder. Voltou-se aquilo que no Brasil hoje o governo Dilma especificamente foi um divisor de água. Nunca se investigou por 500 anos. No governo Dilma, especificamente nos 3 últimos anos, deixou-se investigar. Agora volta-se aquilo que foi nos 500 anos anteriores. Não se pode investigar os poderosos de plantão. E é isso que esse cidadão aí, que foi juiz, assiste impassivo e compassivo e, pode-se dizer, apoiando tudo isso que está ocorrendo por aí. Tá certo? Não há mais investigação no país. Ou
é muito pequena, né? Ou são muito pequenas as investigações. Eu trago aqui um exemplo, um exemplo da FUNAI, ou do IBAMA. Você não precisa acabar ou extinguir o IBAMA e a FUNAI, que não foram extintos, mas simplesmente não tem combustível para os seus aviões, para os seus veículos fazerem as fiscalizações. E não fazendo investigação, abre-se os garimpos ilegais em terras indígenas, e essa desgraça toda que vem abalando o país, que talvez só pare por conta do coronavírus, não por conta de ação que deveria ser do governo que está no poder, né? Do governante que está no poder, seja ele quem for. Mas é isso, nós estamos vivendo esse paradoxo, essa desgraça toda, como se não bastasse o coronavírus, né, internacional, porque o nosso coronavírus é nacional, eu já disse quem são, não é? Tá bom? Tchau, pessoal.